todos. Bom dia a todas e todos, obrigado por terem vindo a mais esse seminário da linha que nós estamos fazendo dos 50 anos que o SEBRAP vai comemorar no ano que vem. E essa linha de seminários é para discutir as obras fundamentais produzidas na casa ou no contexto de formação da casa, mas sempre discutindo as obras com uma perspectiva contemporânea, né, do seu legado e daquilo que elas colocam como agenda de pesquisa. Então, já trouxemos o professor Lúcio Kovarik, né, para discutir a exploração urbana, e hoje é um seminário especial, porque ele é também uma homenagem ao professor Paul Singer, que foi pesquisador, fundador dessa casa, né, professor da USP, foi meu professor, estava contando para a Suzana, que está aqui, filha dele, que prestigia com a sua presença, e que era sempre uma figura muito querida, além da sua obra, do seu trabalho, um carinho, uma gentileza, uma generosidade que nem precisava conhecê-lo muito para perceber, né? E a gente já tinha pensado em fazer esse seminário e com a presença do Paul, né, quando a gente estava discutindo essa série, mas infelizmente o tempo foi implacável aí e a gente não conseguiu fazer com a presença dele aqui para discutir o São Paulo 1975, Crescimento e Pobreza, que foi uma das obras, se não a talvez que mais teve difusão do SEBRAP, foi uma delas, né? Uma obra muito importante que contou com a presença do Paul e não só, né, de um time enorme de pesquisadores, e para discutir o legado do Paul, a obra do Paul, e especialmente essa obra, a gente trouxe para essa mesa a Maria Hermínia Tavares, professora da USP e também pesquisadora da casa, pesquisadora do SEBRAP, e o Fred Mazzucchelli, sócio também, né? Foi pesquisador do SEBRAP, sócio aqui do SEBRAP, professor da Unicamp, que trabalharam, né, nesse período, nessa obra, e vão poder contar para a gente um pouco desse contexto e do papel do Paul. Então agradeço muito a presença de vocês dois e a gente faz uma apresentação e depois debate com a plateia, e eu começo então com a Maria Hermínia, por favor. Bom dia. Quando a Ângela me falou sobre a possibilidade de eu participar dessa discussão, eu lembrei do Stanislau Ponte Preta, né, que dizia do Brício de Abreu, que era um jornalista ligado ao teatro, que ele era tão velho que tinha virado testemunho ocular da história, né? E eu estou um pouco aqui como testemunho ocular da história, né? De uma história que também é uma história minha com o SEBRAP. O SEBRAP é uma espécie de Ítaca, onde eu sempre estou voltando, né? Eu tive várias, fui e voltei pelo menos 3 vezes, e de toda forma, a sensação de ser testemunha ocular da história não é muito confortável, mas o que de alguma maneira me alegra é poder também nessa discussão homenagear o Paulo Singer, que faz parte da minha vida desde muito antes de eu ter qualquer relação com o SEBRAP, né? O Paulo me deu aula de marxismo quando eu fazia parte de uma organização estranha que chamava Frente da Juventude de Esquerda e que juntava todo mundo que não era do Partido Comunista, dos trotskistas até a juventude do PTB, no Partido Socialista, isso ali no começo dos anos 60. Depois, quando eu fui estudante de Ciências Sociais, nós tínhamos aqueles cursos horríveis de economia, né? Que ninguém gostava de ver, e daí o CEUPS resolveu organizar um curso de economia por conta própria, e nós montamos um curso no Teatro de Arena, funcionava aos sábados, e convidamos o Paulo para dar as aulas. Esse curso eu acho que foi tão bem sucedido que além foi editado, virou um livro que chama Introdução à Economia, vende até hoje, né? E depois eu tive contato com ele aqui no SEBRAP. O que sempre me impressionou muito foi uma combinação que não é comum, né? Uma combinação de muita firmeza
no que queria, no que afirmava, etc., e muita suavidade na maneira de fazer, né? Então eu nunca vi o Paul levantar a voz, e aqui levantar a voz era uma espécie de hábito nas discussões, né? E por outro lado, eu nunca vi o Paulo ceder facilmente a um argumento com o qual ele não estivesse de acordo, né? E essa é a lembrança mais forte que eu tenho dele, né? Essa ideia de que você pode ser muito firme, não só nas suas ideias, nas suas convicções, não precisa morder ninguém, não precisa agredir ninguém. Então eu acho que é uma homenagem muito justa para uma pessoa que foi muito importante para essa instituição desde a sua fundação. Ao falar do livro, eu pensei em contar para vocês um pouco o que me parece era o contexto do trabalho quando ele foi feito. Depois do golpe de 1964, as primeiras reações ao que podia acontecer, as primeiras previsões, é de que haveria um retrocesso do ponto de vista do desenvolvimento capitalista, né? Ou existe um livro famoso que chama Brasil Tempos Modernos, e que é uma coletânea de textos que primeiro foi publicado no Temps Moderne, na França, logo depois da crise, onde o Hélio Jaguaribe diz que o país vai pastorizar, ou seja, vai voltar à fase primária exportadora, uma vez que a coalizão que havia derrubado, né, o João Goulart era uma coalizão que era vista como uma coalizão capitaneada de alguma forma pelas forças oligárquicas ligadas à agricultura atrasada, assim foi diagnosticado. E o Celso Furtado dizia, no artigo que escreveu no Brasil Tempos Modernos, que o Brasil estava condenado à estagnação, né? Enfim, o desenvolvimento econômico do Brasil estava bloqueado, não tinha como o golpe... Bola fora. Por isso que a gente não deve fazer previsões sobre o futuro. Mas essa era a percepção nos primeiros anos depois do golpe militar. E eu acho que essa também é a percepção com que as forças políticas se moveram nesse momento. Quer dizer, o diagnóstico dos meus contemporâneos que foram para a luta armada era um diagnóstico que o capitalismo não tinha solução aqui, não tinha possibilidade que estava condenado ao estancamento e, portanto, a crise favoreceria a sua derrubada. Então, eu acho que é uma coisa intelectual, mas que teve um impacto político importante. E aí, pelo final dos anos 60, quando começa o milagre, além de tudo, as primeiras... logo depois do golpe, o golpe se deu num contexto de crise econômica, os primeiros anos foram efetivamente de crise. Em 1968 começou a crescer outra vez e começaram os primeiros diagnósticos, né, sobre o que estava acontecendo. O mais importante deles foi um artigo feito pela Maria da Conceição Tavares, pelo José Serra, chamado Masajada no Estancamento, né? Para além da estagnação. Ele foi escrito no Chile, no tempo que nós estávamos lá, né? E teve um enorme impacto, porque eles polemizavam diretamente com o Celso Furtado e diziam, não é o que está acontecendo, o capitalismo não está condenado à estagnação no Brasil, o que está acontecendo é um processo de transição, né, para um outro estilo de crescimento. Um estilo de crescimento que tem que ver, que é puxado pela expansão da indústria de consumo de bens duráveis e que, portanto, de alguma forma requer a compressão dos salários mais baixos para que você consiga diferenciar os salários para cima e criar um mercado para esses bens e que, em consequência, aumenta, né, a desigualdade de renda, não só entre os diversos estratos da população, mas no interior, né, de cada um deles. Ou seja, o que vai acontecer é crescimento e pobreza, não é? O que vai acontecer ao mesmo tempo um impulso, o que está acontecendo é ao mesmo tempo um impulso e, por outro lado, pelo lado da pobreza, começaram a aparecer também alguns diagnósticos mostrando que a distribuição da renda no Brasil tinha piorado.
O Rodolfo Hoffmann e o João Carlos Duarte, escreveram um artigo publicado em 1972 na revista de Administração de Empresas aqui sobre a distribuição de renda no Brasil, utilizando os dados do censo de 1970, mostrando exatamente isso. A distribuição de renda piorou. Aliás, o João Carlos fez o seu mestrado sobre isso, sob a orientação do Hoffmann, e depois eles transformaram em artigo. O SEBRAP contratou o João Carlos, ele veio para cá, né? Porque também foi um trabalho de grande impacto. E essa a discussão, não é? A partir do texto da Conceição, do Serra, dos achados do Hoffmann e do João Carlos Duarte, um pouco nessa direção. Cresce, tem gente que se beneficia, o crescimento pode ser pujante, mas ele ao mesmo tempo produz muita desigualdade e mantém a pobreza ali embaixo. Esse era um tema de muita discussão nos mesões do SEBRAP, né, que reuniam com uma certa periodicidade o pessoal da casa com o grupo da Conceição que vinha do Rio de Janeiro, e que naquela época era formado pelo Pedro Malan, a Sulamis Darim e aquele rapaz Zé Eduardo Carvalho, o Zé Eduardo Carvalho... Zé Gordinho. É o Zé Gordinho. O Zé Gordinho eram discussões... O Lessa, talvez, né? O Lessa, de vez em quando. Eram discussões muito, muito intensas. Se a gente for olhar o livro do Paulo Singer, Desenvolvimento e Crise, que é de 1968, já tem essa percepção lá. Não tem... Provavelmente o Paulo foi o primeiro a dizer que, olha, né, não vai estagnar, não vai... vai crescer. A explicação é dada pela Maria da Conceição e pelo Serra, mas o Paulo pegou isso antes, percebeu isso antes, grande pesquisador empírico que era, né? Então, eu acho que esse registro é necessário fazer também. É um livro que foi editado pela Edifel em 1968, deve ter sido escrito aí entre 67 e 68, né? E é o primeiro livro que, na verdade, mostra uma tendência diferente, mostra que a economia brasileira está numa tendência diferente daquilo que era a interpretação canônica, fundamental, aceita por todos nesse período. O livro, não é? O livro foi uma encomenda de Dom Paulo Evaristo Arnes ao SEBRAP, por intermédio do Cândido Procópio Ferreira de Camargo, que foi um fundador do SEBRAP, um pesquisador importante que fazia parte da Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de São Paulo na época, pelo menos para os que estavam aqui, né? Isso é assim, né? O Dom Paulo quer que a gente faça um livro para explicar o que está acontecendo. Eu acho que é o primeiro livro que, de alguma forma, toma o diagnóstico, a explicação da Maria da Conceição e do Serra a sério, né? E tenta ver como é que isso ocorre em São Paulo. Ele não era um livro de pesquisa original, não é? O Paulo, no texto que escreveu sobre o Procópio, que chama Cândido Procópio, Gentil Combatente, está publicado na revista do SEBRAP, de maio de 1987, e diz exatamente isso. Nós vínhamos estudando o assunto sob diferentes ângulos e o trabalho permitiu-nos sintetizar anos de pesquisa e reunir os vários fios da meada. Então, ali tinha o que o grupo de economia tinha feito, os que estudavam padrões de expansão urbana, como o Lúcio estavam fazendo, os que estudavam movimentos sociais, como Moisés e o Vinícius, eu e um grupo que trabalhava com o VEFOR aqui, que estudava sindicalismo, né? Estavam fazendo também, e os textos do Fernando Henrique sobre o sistema político. Obviamente não resume tudo que se fazia no SEBRAP nessa época, mas é um bom resumo do que se fazia na época.
O índice do livro é o seguinte: São Paulo na economia brasileira, a lógica da desordem, acumulação e distribuição, a trajetória da classe trabalhadora, trabalhadores citadinos e cidadãos e autoritarismo e democratização, o contexto da sociedade civil. Não é? Então, de alguma maneira, reunia muito do que estava se fazendo aqui, com o objetivo de fazer uma obra que fosse simples, que fosse de fácil acesso, que não fosse para nada acadêmica. Ela não é acadêmica nem no estilo, nem vamos dizer assim, na forma como expõe os problemas. Eu acho que nem na sua forma, porque é um texto de intervenção política, né? É um texto programático. Ele delineia uma agenda de democratização substantiva, ele fala que é necessário ter formas mais equalizadoras de redistribuição, pensar que a propriedade tem que ter uma função social, que é necessário ter regras do uso do solo, que é necessário, né, que prospere, vamos dizer assim, a organização autônoma da população, é necessário garantir liberdades públicas. É um livro programático. Ele é tudo menos um livro acadêmico na forma como nós o conhecemos, mas resume, né, e condensa o que é a melhor pesquisa de natureza acadêmica que estava se fazendo no país nesse momento, que estava sendo feita aqui. Se vocês olharem a capa, os nomes dos autores, que são Cândido Procópio Ferreira de Camargo, Fernando Henrique Cardoso, Frederico Mazzucchelli, José Álvaro Moisés, Lúcio Kovarik, eu, Paul Israel Singer e Vinícius Caldeira Brant, eles estão em ordem alfabética. Foi uma decisão das pessoas que estavam fazendo o livro, fazê-lo assim, e ninguém assinar nada, ninguém assinar nenhuma parte do texto. O texto foi feito a todas essas mãos, e quem costurou tudo foi o Lúcio Kovarik, né? Quem deu a versão final do texto foi o Lúcio, mas cada um fez uma parte. Mas foi uma decisão fazer assim, tornar todos responsáveis pelo texto, exatamente porque as condições em que ele foi produzido eram muito complicadas, né? Ele pega aí o final do governo. Não, já no governo Geisel, começo do Geisel, com toda a insegurança da transição e um momento em que os grupos mais de direita estavam tentando forçar, não é isso, o governo a recuar de alguma medida de transição muito prudente. Então a gente não sabe quando é que vocês foram presos. Abril de 74. Então, já tinha havido prisões aqui no SEBRAP, então vou falar um pouquinho. Então isso foi feito num contexto de muita insegurança, onde a gente dizia, não, tá aqui, são todos responsáveis por tudo, porque se alguém não gostar de um parágrafo, não pode ir atrás dessa pessoa. E assim foi. O livro teve enorme repercussão, vendeu bastante, todo mundo discutiu. Ele acabou tendo uma edição no exterior, na Inglaterra, que eu tentei achar na minha biblioteca e não achei. E há quem atribua, quer dizer, a bomba que foi colocada no SEBRAP em setembro de 1976, a repercussão do livro. Nós não temos nenhuma evidência empírica, mas naquele momento isso foi lido desta maneira, tá certo? Nós também vamos mandar um recado para aquela gente de lá. Então, é basicamente... tem duas coisas que eu queria falar. Eu fui reler o texto, né? Quando me pediram para fazer essa exposição, e me chamou a atenção, tem coisas que são muito o estilo, os temas da época, né? Acumulação capitalista, expoliação urbana, né? Mas tem coisas que não são centrais no livro, mas que eu acho que
refletem uma sensibilidade para temas que não estavam na agenda e que hoje ganharam uma projeção maior, né? Tal como desigualdades raciais, tal como o papel da televisão na conformação dos padrões de consumo, o papel das religiões populares, que aliás era o tema tratado pelo Procópio. Então, tudo isso está no livro, ele não é central no livro, o argumento central no livro é um argumento duro, né? O que nós estamos assistindo aqui é um padrão, uma forma, um estilo de crescimento capitalista que produz desigualdade, produz miséria, produz pobreza. Naquele momento, eu lembro que mesmo aqui dentro do SEBRAP havia os que disseram, sim, produz tudo isso, mas se a gente olhar nesse momento, a vida está melhorando para todo mundo. E isso não está no livro, né? O argumento do livro é que tem gente que piorou muito, né? E depois a gente vai ver na transição que o piorar ou melhorar não tem que ver com a oposição à ditadura militar e que todos tinham melhorado. Os que melhoraram muito acabaram constituindo um mais importante movimento no período da transição, que vai do sindicalismo à construção do Partido dos Trabalhadores. Então, eu acho que isto não está no livro, é muito mais, e o livro espelha muito mais a percepção da época, o discurso da época, que tudo tinha piorado. E, de toda maneira, eu acho que o livro o tempo inteiro está preocupado com a desenvolver, né? E com mostrar uma sensibilidade para os indícios do novo, para os embriões da mudança, o mesmo tipo de sensibilidade que eu acho que caracterizou muito dos trabalhos da casa, das discussões da casa no período e depois. É isso. Obrigado, Miriam. Muito obrigado, Menininha. Precisão, inclusive. Deu direitinho? Não, perfeitamente. Eu nunca duvidei disso, inclusive. Então, Fred, por favor. Bom, em primeiro lugar, obrigado. Tá aqui uma casa que eu sou sócio, mas eu não conheço, né? Então, eu conheço algumas pessoas aqui, tenho um enorme carinho. Agora, carinho mesmo eu tinha pelo teu pai, viu? Foi o meu primeiro trabalho, assim, como pesquisador, porque eu dava aula em cursinho, esses negócios e tal, não sei o quê. Conheci minha mulher, uma mulher belíssima, lá, não sei o quê, dando aula, aquela coisa. Eu falei, bom, mas eu não queria só dar aula, eu queria, né? Aí vim para o SEBRAP, na cara de pau, né? Aí conheci o Paulo. E o Paulo me aceitou, né? E logo comecei a trabalhar com ele. Tinha uma figura também que trabalhava, que era muito generosa, muito carinhosa. Fumava que nem um louco, que era o Pedro Calil Pades. Não sei se você sabe dele. Trabalhava o Paul e o Pedro Calil numa sala, e eu ficava lá em algum cafundó na Rua Bahia, com uma máquina desse tamanho, assim, fazendo as contas, fazendo os números. E o Paulo, na verdade, teve uma influência muito grande na minha geração, porque era um sujeito que estudava o Marx, né? Que tinha uma leitura do Marx. Né? Vocês não sabem o que é um curso de economia neoclássico que eu fiz, né, na USP. Era uma coisa horrorosa. Né? É horroroso. O curso, quer dizer, e a parte mais palatável, que era a parte de história, era com a Alice Canabrava, que é insuportável. Então você não tinha para onde ir. Quer dizer, ou você estudava as coisas neoclássicas, que é um vazio total, que não dá conta de nada, ou você ia para a história, você se defrontava com a professora, que era muito séria, muito querida, tal, mas, né? Bom, nesse quadro, uma pessoa como o Paul era um oásis, né? Ah, meu Deus, né? E tinha um amigo dele,
que eu não tenho visto mais, que é o Sandrone, o Paulinho Sandrone, que era um amor também de pessoa, né? E eu tive esse privilégio de trabalhar com o Paulo, né? Participei daquele Emprego e Força de Trabalho no Brasil, que foi um dos primeiros cadernos, depois fizeram um Emprego e Força de Trabalho na América Latina. Aí eu conheci toda a galera, né? Todo mundo. Né? E fui, graças ao Fernando. O Fernando foi super gentil comigo, mais que gentil, ele foi uma espécie de padrinho. Ele conseguiu uma bolsa para mim e para o Donda, e nós fomos fazer a Escola Latina no Chile, onde eu fiz a pós-graduação. Aí eu voltei, ainda tive umas participações aqui no SEBRAP, mas aí eu fui para a Unicamp, Fundap e tal, e lá eu fiz a minha carreira. Né? Mas o Paulo, ocioso dizê-lo, né? Ele juntava serenidade, firmeza, seriedade e generosidade, doçura. Ele é uma pessoa ímpar, uma pessoa ímpar. Como diz o outro, seus parabéns, viu? Seus parabéns. Bom, vamos ao livro. O livro eu reli agora. O livro é o seguinte, é de uma coragem política extraordinária. Esse livro é uma pancada, é uma pancada. Depois eu vou fazer a seguinte pergunta. Alguém faria esse livro hoje? Porque periferia continua a existir, pobre continua a existir, desgraça continua a existir, tudo continua a existir. Em muitos aspectos piorou. Só que ninguém faz isso. Porque a razão dominante só acha que é importante e outras coisas, mas a gente chega lá. Né? Pois bem, esse livro foi uma pancada. Foi uma pancada. Quer dizer, você lê o livro, eu até comecei a dar risada, quando você lê o capítulo, que foi o Lúcio que escreveu, Lógica da Desordem, nos 200 anos do nascimento do Marx, podia constar como um apêndice às futuras edições do Manifesto Comunista. Que é uma paulada, quer dizer, aquilo vai falar, olha aqui, tá. Acho o seguinte, se você quiser, a Maria Hermínia foi brilhante no que ela falou, se você quiser colocar o livro numa perspectiva teórica, o que é? É o Marx. Quer dizer, o Marx diz o seguinte, né? Desculpa fazer remissão nos 200 anos, em homenagem ao Paulo também, né? O capitalismo, ele é revolucionário. Né? Não me diga jamais a palavra impossível. Né? E o capitalismo vai e faz, revoluciona permanentemente, inova, destrói, cria. Né? Mas, ao mesmo tempo, ele é antagônico, porque o objetivo, que é a valorização máxima, suprema do valor, faz com que você desconsidere o trabalho. O trabalho é um mero momento desse processo. Né? E o capitalismo é contraditório, porque nesse afã autorreferido, ele virtualmente cria uma sucessão de crises. Pois bem, o que esse trabalho mostra, crescimento e pobreza, o que é? Ele é expansivo, ele é dinâmico, ele é revolucionário, está introduzindo aqui o negócio de bens de consumo duráveis, expandindo o setor de bens de capital, mas para o povo esse negócio aqui não está funcionando. Acho que existe vendo, a Maria Hermínia é danadinha, ela captou o negócio. Há um suposto que eu discordo de que os salários forçosamente teriam que ser achatados, porque uma parte... Não, nada disso. O capitalismo, o salário é derivado. Vem junto. Você não precisa ter uma estrutura salarial adequada para ter um perfil de desenvolvimento voltado para os duráveis. Qual que? Expande tudo. Só que com uma correlação política era amplamente desfavorável aos sindicatos, às forças populares, a Tigrada foi e meteu bronca. Tá certo? Meteu bronca. Um dos aspectos que eu acho lindo no livro é o seguinte, é a utilização máxima, e aí é o dedo do Paulo, viu?
a utilização máxima das estatísticas disponíveis para mostrar as tendências. E você vê, em primeiro lugar, a importância do salário mínimo. Aqui tem uma tabela X lá que é superior a 52% das remunerações em 72. 52% das remunerações até um salário mínimo. É mole ou quer mais? Né? Depois, isso aqui eu não sei como está hoje. Não sei como está hoje. Outra coisa, queda do salário mínimo real em São Paulo, de 66 para frente. Né? Isso foi a correlação política que determinou isso. Esse negócio do salário mínimo é muito importante. Só fazer um gancho, você pode fazer qualquer crítica à política econômica do Lula, que seja para cá, para lá, valorizou o câmbio, manteve o padrão que tinha lá do anterior. A preocupação com o salário mínimo foi. E isso daí, muito mais que Bolsa Família, teve um impacto brutal na vida das pessoas. Brutal. Então, esse texto já chama atenção para isso. Fala, ó, olho no salário mínimo, olho. Tem um negócio que é da época, que é da ração, parece coisa de cavalo, né? As horas necessárias para você trabalhar, para você produzir a ração, para você consumir a ração. Que entra no cálculo, você entrava no cálculo do salário mínimo. Já. Pois bem, o livro é uma pancada. Eu falei, nossa senhora, como é que faz um livro desse? Que coragem. Coragem pelo seguinte, esse livro, de 75, 74, tivemos as prisões no SEBRAP. Né? Foram presos o Chico de Oliveira, o Carlinhos e eu, Carlinhos Silveira e eu. Né? Eu não entendi nada. No dia que me pegaram, eu vou contar rapidinho, só para vocês verem qual era o ambiente. Me pegaram no Afonso Braz, eu ia fazer fisioterapia por causa de futebol, esses negócios. Aí nego entrou no meu carro, revólver aqui, revólver. Puta que pariu, o que está acontecendo? Capuz, falei, vamos levar teu carro. E eu ser burro, achando que era um assalto, né? E assim foi. Até que tiraram o capuz, palavrão lá, aqui é polícia política. Eu falei, perfeitamente. O senhor é a direção nacional do MR8. Eu falei, puta, pelo amor de Deus, eu nem sei do que se trata. Eu tinha voltado do Chile, feito pós-graduação lá, teve o golpe militar no Chile, a minha filhota nasceu. Porra, meu, que MR8? Não sei o que, MR8, vai. Não, você sabe como é que funciona. Funciona o quê? Você vai ter que falar o quê? Bom, para resumir, tira a roupa, tal, pendura, choque, para não sei o quê. Um detalhe, reclama para aquele alemão, vou falar porque é a verdade, reclama para aquele alemão, filho da puta, que era foto do Geisel. Falei, porra, já não estou entendendo, perdão. Né? E assim foi. Aí, de repente, entra o Sérgio Fleury na sala e falei, putz, já era, fui. Né? Fica esse inferno, fica umas 6 horas, até que falou, só desculpa aí, não sei o que. Desculpa aí, tá, daí vai, não sei o que, cheio de marca. Aí colocam num lugar chamado forninho, olha a coragem desse texto. Coloca no forninho e no dia seguinte eu entro lá e encontro quem? O Chico de Oliveira. Eu falei, estamos em casa, o Caico e tal. Aí, pá, passou. Até hoje. Agora saiu um negócio aí dizendo que o Geisel queria matar. É no dia, vocês acreditam? Do dia. Isso é no dia 1 e 2. Então, no dia 3 foi a prisão. Bom, está em aberto. Eu só sei que eles xingavam o Geisel. Depois, no ano seguinte, ou no mesmo ano, sei lá, vieram os caras e me levaram para o Obama. Falei, puta, aqui pode de novo, pô. Mas não, dormi lá só para saber se o ambiente era bom, tal, aqui.
trabalha no SEBRAP, né? Você não é no SEBRAP? Tinha esse negócio do SEBRAP. Quero destacar uma coisa que é importante, porque essas coisas a gente tem que falar, não é porque você se vai para um lado político, outro vai para o outro. Quem foi maravilhoso foi o Fernando Henrique. Ele foi, ponta firmíssimo. Ele, o Severo Gomes, o Dom Paulo, foram maravilhosos, tá certo? Seguraram a onda. O Fernando encarou o tal de Maranhão, que é o José Cir Coco, que é parente do Francisco Coco, e depois quando eu estava... Desculpa, eu vou falar, porque é muito engraçado. Eu estava no governo e era secretário de planejamento. Aí o Fleury era secretário. Aí teve um sequestro em Americana. Fleury já não é o Sérgio Paredes, né? Não é o Fleury, é o Luiz Antônio. Teve um sequestro em Americana, aí o Quercia resolveu condecorar o delegado que elucidou, resolveu o problema, né? E quem trabalhava comigo era o Carlinhos, que a gente tinha sido preso, né? Aí o Carlinhos veio para mim e falou: porra, Fred, esse cara foi o cara que prendeu a gente, era o cara que comandava as sessões lá, né? Eu falei: como assim? Ele falou: não, é o cara. Eu falei: puta, como é que vamos fazer? Aí era o tal do Maranhão, que era o José Cir Coco. Aí eu tinha um despacho com o Fleury, que ia lá, todo mundo ia pedir dinheiro, porque eu era secretário de planejamento, não sei o quê. Tá lá o Fleury com o assessor, eu falei: Fleury, tem um problema, o governador vai condecorar o cidadão aí, mas esse cara foi o cara que, né, me pendurou lá, como é que... Ela ficou branco, né? Falou: o que eu faço? Aí o assessor falou: não faz nada. Ele está envolvido com a fabricação de cocaína. E aí esse cara depois, um dos raros casos do cara que é expulso da polícia. Bom, volta, 74, volta. Isso aí já é bem depois. Para ver como a vida é dinâmica, né? Aí, 74, você tinha, em âmbito internacional, uma série de mudanças mais favoráveis à esquerda. Tem um elenco de coisas aqui: Revolução dos Cravos em Portugal, a renúncia do Nixon, fim do regime militar na Grécia, greves na Inglaterra, e por aí vai. 75, a coisa famosa dos aviões, dos helicópteros saindo da embaixada de Saigon, né? E no Brasil a promessa da abertura, no meio, com essa confusão toda. O Golbery, sobretudo, advogando a política de distensão, e os setores da linha dura claramente contrários. E aí que se inscreve um pouco o negócio das prisões. Nesse contexto, que é um contexto confuso, sobretudo no Brasil, que você fala: bom, então tinha uma coisa da esquerda poder avançar um pouco. No Brasil, nada, zero. Você produz um livro desse que mostra a face cruenta, antagônica, desalmada do desenvolvimento capitalista no Brasil. O livro que fala por si mesmo. Era moda, na época, o Malan trabalhava com esse negócio, as críticas do endividamento externo, e você criticava o endividamento externo do milagre brasileiro e a distribuição de renda, né? As críticas à distribuição de renda com base nesse trabalho do Hoffman, do Duarte, etc. Bom, e o livro mostra, a realidade do livro é impressionante. É uma fotografia, aliás, as fotos do livro são maravilhosas. Quem tiver o livro, olha, vale realmente a pena. Trazidas pelo Lúcio, né? Trazidas pelo Lúcio, maravilhoso. Eu diria o seguinte: o que dizer desse livro hoje? Em primeiro lugar, São Paulo, crescimento. As questões municipais ou metropolitanas são questões nacionais no caso de São Paulo. Você não tem uma ação que possa ser de âmbito estadual ou municipal para resolver os problemas de São Paulo. Não existe. Aqui é a síntese do que ocorre no Brasil.
Tá certo? Você tem uma síntese aqui, né? Então você não pode imaginar que políticas pontuais em âmbito municipal ou metropolitano vão resolver as questões. São questões nacionais que batem aqui. Bom, e nada indica que tudo que foi feito de lá para cá tenha melhorado a situação desse povo. Desse povo, porque é o povo brasileiro, é a moçada. É a moçada. Você teve alguns momentos, sobretudo com a coisa da elevação do salário mínimo, que melhoraram, mas, de maneira geral, olha, o quadro hoje, você lê, a mim me deu uma sensação de desalento. Dá uma sensação de desalento, puta, né? Desde então que o pessoal está no desvio. Algumas coisas, com frieza, você pode dizer, melhoraram, podem ter melhorado. Acho que o transporte metropolitano melhorou, saneamento melhorou, SUS melhorou o atendimento de saúde, educação pode ter melhorado alguma coisa, mortalidade infantil, aqui também a negada exagera, né? Aumentou a mortalidade infantil, cai, a mortalidade infantil cai. Aumenta a água, cai a mortalidade infantil. Isso é verdade, né? Então, há um certo exagerinho aqui de vez em quando, mas né, vocês peguem a seguinte conclusão: jovens, mulheres, velhos e negros são mais radicalmente excluídos das oportunidades de emprego e remuneração. Hoje, lo stesso, tá certo? A dominação dos meios de comunicação. Já se fala aqui sobre a importância da TV, etc. Imagina hoje, não só com a coisa da televisão, mas das redes sociais, etc. Né? O que esse pobre povo faz? Quer dizer, ele absorve essas coisas passivamente, e vota em Dória, quer votar em Bolsonaro, é a favor de intervenção militar. Quer dizer, você produziu, ademais, o pobre reacionário, que é uma coisa horrorosa. É horroroso isso, tá certo? Isso hoje. Outra coisa, não está tratada no livro, mas que é uma coisa cruel, é a expansão do tráfico de drogas. Quer dizer, não tinha na escala que tem. Não tinha. É engraçado, você fala de periferia e não fala de tráfico de drogas. Não tinha. Devia ser uma coisa. Né? E os assassinatos. Né? Grande parte da população, não podendo contar com canais reivindicatórios e institucionais eficazes, enfrenta os problemas cotidianos com os meios que lhe oferecem suas relações sociais. Amizade, compadrio, conterraneidade. Isso é hoje. Some-se a isso a expansão das religiões não católicas, né? Que é onde as pessoas encontram um amparo, onde se forja uma sociabilidade minimamente reconfortante. Bom, outra coisa, para finalizar. Se você vê bem, quer dizer, aqui, quando a gente escreve isso daqui, em âmbito do capitalismo mundial, você tinha a desorganização dos anos 70 e as primeiras ameaças ao estado de bem-estar social. É da desorganização dos anos 70 que vai surgir na frente, com a ascensão da Thatcher, do Reagan, os tiros de grosso calibre que vão tentar dar em cima do estado de bem-estar social. Não, o que se discute aqui é o estado de mal-estar social. Não é uma coisa que é um retrato cruel do que ocorre. E no limite, a discussão subjacente é a discussão que ocorria ainda na Golden Age, que é a época de ouro do capitalismo. Qual que era? É como você distribuir os ganhos do crescimento. Né? Se você vê bem a trajetória do capitalismo no pós-guerra, inclusive no Brasil, durante o período Juscelino, qual foi? De você expandir as atividades econômicas, expandir
o crescimento da renda e garantir uma parcela adequada aos salários. Salários de produtividade caminhavam, digamos, paralelamente. Com o golpe, você destrói a correlação a favor dos trabalhadores e você tem uma compressão salarial. Mas a discussão é um pouco nesse âmbito, né? Hoje, a discussão regrediu, na verdade. Já não se discute mais isso. Alguém discute qual a condição de vida dos pobres de São Paulo? Ninguém discute. A discussão, eu me refiro à discussão econômica. A discussão econômica hoje, ela mudou totalmente o eixo. Você quer discutir o quê? Sound finances, equilíbrio fiscal. Equilíbrio fiscal, metas de inflação, câmbio flexível, e isso garante num passe de mágica o crescimento econômico. Bom, mas e a galera? E o povo? Pô, mas isso daqui é uma decorrência. Isso não cabe, é gozado. Essa discussão é uma regressão, não só civilizatória, mas intelectual, porque as pessoas não discutem mais isso. As pessoas não discutem. Quer dizer, o que está discutido aqui com uma coragem extraordinária, num ambiente político hostil e em uma incógnita, hoje sequer se discute. Se discute outras coisas. Por quê? Porque você pega o que os economistas de banco escrevem, né? É isso que importa na discussão de política econômica. Aí qualquer discussão que saia fora disso, que tenha essa preocupação, populismo, intervencionismo, contra o mercado, é isso. Quando não é isso, ou por acaso a economia não está feita para servir as pessoas, isso é populismo, meu Deus do céu. Tá certo? Mas é capitalismo. Pois bem, o capitalismo é uma besta fera, então vamos ver como nós podemos domá-lo. O Lord Keynes dedicou a vida dele a mostrar que isso é possível. Você teve momentos em que isso é possível. Agora, hoje como hoje, não se discute. Esse livro, eu terminei aqui, né? É um anátema, é um tapa na cara da razão que se pretende esclarecida hoje. Você leva para os economistas da FEBRABAN e mostra isso, fala, pô, cara, o que é isso? Vai. Né? Deixa a coisa crescer, deixa a coisa crescer, mas nem mais falam em crescer. Né? Deixa a coisa equilibrar, que isso aí se resolve. Não se resolve. O que está implícito aqui, claramente, é que a livre operação das forças de mercado não resolve a situação do povo. É isso que esse livro está mostrando. Chega, pronto. Obrigado, Fred. Bom, vamos abrir então para o debate. Vamos escrever. Se não, se deixar, o mediador fala. Bom dia, obrigada pela oportunidade. Eu tomei conhecimento do livro por conta da minha orientadora, que é a Silvana Rubin, que na verdade tem formação de antropóloga, mas hoje dá aula no departamento de História, né? E está sendo super importante para mim durante a minha pesquisa, que estuda justamente esse período entre 66 e 75 do crescimento da expansão urbana em São Paulo, né? Do ponto de vista da história. Então, primeiro agradecer pelo trabalho que vocês corajoso fizeram há tanto tempo e que ainda serve de referência hoje, né? E, como o professor disse, tem tantas referências importantes. Uma das questões que eu queria trazer aqui para ouvi-los é justamente o embate entre a discussão sobre se São Paulo, naquele período, né, tinha que parar de crescer ou tinha que continuar crescendo. Então, o Paul, né, no Economia Política da Organização, disse que São Paulo precisa continuar crescendo. E existia, por exemplo, uma corrente, inclusive do prefeito Figueiredo Ferraz, que depois foi retirado do cargo, de que São Paulo devia parar de crescer. Né? Então, acho que essa era uma visão presente ali, nesse debate, e eu queria ouvi-los um pouco, pensando em perspectiva. Né? Obrigado. Juntar 3, Ângela. Eu queria, antes de tudo, agradecer ao Fred e a Emília por terem aceitado esse convite, a Suzana que está aqui.
Como o Maurício falou, só queria registrar, para quem não sabe, sou presidente do SEBRAP. A gente tinha já atentos a essa intenção, como o Maurício lembrou, de trazer o Paulo aqui, e ele, quando estava doente, nós fomos adiando e no fim não deu tempo, né? Mas eu tive aqui a oportunidade de conviver um pouquinho com ele e acho que é importante reiterar que essas características que o Fred e a Nina ressaltaram, né? O tratamento sempre doce, gentil, generoso que ele teve com essa geração de contemporâneos, ele continuou tendo com as gerações subsequentes, né? Então acho que é uma figura realmente encantadora, né? Que deixa saudade aqui na instituição como um todo. Agora, do ponto de vista do trabalho, eu queria daí fazer um pouco uma provocação para vocês, que uma provocação não, na verdade uma pergunta mesmo, que é que lugar que tem a política, né, nessa equação explicativa, porque o livro produz um diagnóstico, né, do andamento da sociedade como um todo, e ele tem no final lá, né, o capítulo discutindo o autoritarismo. Mas eu queria um pouco, aproveitando que nós estamos aqui nos 50 anos do SEBRAP, queria um pouco saber de vocês o que estava na cabeça de vocês que ia acontecer. Porque agora, a gente olhando agora, retrospectivamente, obviamente a gente vê essas linhas de força caminhando em direção à redemocratização. Mas vocês estão escrevendo num momento ali que as coisas estão muito nubladas ainda, né? Então eu queria um pouco entender o que vocês achavam que politicamente ia sair dali e, sobretudo, o que vocês achavam que ia acontecer com o Estado, né? O Estado Nacional. Bom, se não tiver, eu vou juntar uma, então. Hoje. Um papelzinho. Desculpa, se quiser anotar aqui, pode usar o meu. Não tô. É um pouco parecido com a da Ângela, só que tentando trazendo para o presente essa relação entre mercado e autoritarismo. Até porque naquele momento, inclusive, se lembrar, eu fico imaginando que, além das prisões, o Vinícius também foi preso nessa época. Não, o Vinícius é louco, né? O Vinícius não abriu a boca. Isso foi o Vinícius tinha o nariz quebrado aqui, mas não foi por causa do SEBRAP, ele tinha sido torturado antes. Eles foram presos, meu pai, o Vinícius, em 78, eu acho. Não, mas antes, meu amor. Não, acho que foi antes. E ele Vinícius era militante não sei do quê. AP. AP. E aquela AP que foi... Sei. Mas foi barbaramente, né? Torturado. Não, o cara foi torturado barbaramente e não abriu a boca. Eu falei, mas você é louco, como é que você não fala? Eu falei, não deu vontade. Enfim, esse contexto Chile, Argentina, Uruguai e Paraguai sem nenhum sinal de abertura, pelo contrário, né? Então, e aí, mas como é que essas forças, e aí hoje, lendo a Folha de hoje, né, tá lá que a XP e o mercado considerando que a saída Bolsonaro é uma saída que uma saída pode ser interessante para o mercado. Então é um pouco puxando a pergunta da Ângela, né, quer dizer, assim, como é que vocês, não é uma provocação, mas como vocês veem essa ideia de autoritarismo e mercado, como é que isso funcionava em 75, né? Já que foi um mercado dinâmico capitalista até a crise aí do petróleo e tal, e como é que poderia ser isso pensado hoje, que parece meio o que era impensável já parece não ser impensável, infelizmente. Não, mas... Tá bom. Olha, essa discussão mais sobre o tema urbano me escapa. Eu não, né? Aliás, eu fiz 5 páginas aqui do livro sobre sindicalismo. Sou uma autora menor. Só estou no meio por causa do nome, me chamo Maria, senão eu devia estar lá bem abaixo do Vinícius, que junto com o Lúcio coordenou o trabalho. Mas eu acho que eu acho que tinha uma sensibilidade no SEBRAP que tem a ver com uma conjunção de pessoas, mas no qual o Fernando Henrique é importante, para essa coisa do que tem de novo.
não é? Para não comprar as explicações excessivamente deterministas. Não é? Então, eu acho que tinha essa sensibilidade que, de alguma maneira, aparecia nas conversas, nos trabalhos, na maneira como você encarava os processos. Tudo bem, né? Tem ali a economia importante, tem determinações econômicas importantes, mas como é que isso muda? Né? A pergunta toda, o olhar todo estava a se perguntar quais são os indícios da mudança nas diversas áreas. Então, eu não sei te responder a tua pergunta, mas eu duvido que alguém aqui achasse que... Não era nem se São Paulo precisa parar, que era o lema, né? Mas que São Paulo ia parar de alguma maneira. O problema era entender como é que essa dinâmica se dava. O Paulo certamente estava com a razão. Certamente, é óbvio. Ele entendia de capitalismo, sabia que, olha, é um absurdo você chegar e dizer, não, para de crescer. Como para de crescer? Você ordena o crescimento, é outra coisa. Né? Uma coisa é verdade, eu já fiz voos de helicóptero, quando eu era secretário, pela Grande São Paulo, você não precisa ler nada, você tem um estufinho verde aqui, que são os jardins, e um mundo de terra e telhado de zinco aqui. Isso é São Paulo. Como é que você vai resolver isso daqui? Fala, para de crescer? Fala, não é que para de crescer. Organiza esse negócio. Agora, do jeito que já era, e hoje está pior, eu acho muito difícil. Faz um sobrevoo, você vai ver. É um tufinho verde, uns predinhos assim, aí aquele negócio... Mar de zinco. Mar de zinco. Entende? Como é que resolve esse negócio? Como é que resolve? Não sei. Mas o Paulo certamente estava do lado certo. A pergunta sobre política é muito difícil porque você lê o passado a partir da... eu não consigo lembrar o que eu achava, tá certo? É engraçado isso. Hoje, para mim, é lógico que tá, mas deixa eu dizer algumas coisas. Tanto não era lógico para ninguém que podia voltar para a democracia, que um outro trabalho que não tem nada a ver com o SEBRAP, que é o trabalho do Rodônio e do Schmitter, quando começou, chamava Transições do Autoritarismo. Porque ninguém sabia se aquilo... E aí, no final tem uma discussão, pode dar democracia, pode dar outro tipo de autoritarismo. Então, do ponto de vista analítico, é assim. Do ponto de vista, né, da experiência aqui, eu acho que, obviamente, havia uma percepção de que algo tinha mudado com a ascensão do Geisel e com a promessa da transição. E havia uma outra experiência que está condensada num outro trabalho importante do SEBRAP, que é a eleição de 1974, que mostrou o seguinte: quando se decidiu fazer uma pesquisa sobre a eleição, 2 meses antes, quando se percebeu que alguma coisa estava acontecendo, quem percebeu foi o Bolívar, que trabalhava com isso, que ia acontecer alguma coisa, então foi todo mundo para a rua aplicar questionário, né? E até todo mundo, eu não, porque eu era bem jovem, mas todo mundo foi. E o que aparecia aqui em São Paulo era uma coisa engraçada, porque era uma percepção de que as pessoas a vida tinha melhorado, e você entrava em lugares bem ruins, a partir da nossa experiência, né? Você dizia, como é que a vida dele era antes, se ele tem essa percepção de melhora. Tinha melhorado, mas que estava ruim politicamente, né? Que tinha que melhorar mais. Tinha uma insatisfação com relação à política, ao governo, que se expressou, de fato, na votação pela oposição, aqui, o Quercia ganhou a eleição, que não tinha que ver com a sensação de mal-estar. As pessoas dizem, não, minha vida, você pergunta, minha vida melhorou, eu não tinha emprego, agora tenho, ganho mais, não sei o quê, mas ao mesmo tempo uma insatisfação geral com o governo. Então, essa percepção está, de alguma forma, no livro de 74, no artigo sobre São Paulo.
Então, eu acho que isso aqui se sabia, não é? Agora, esse período inicial da transição foi muito duro, ninguém sabia quem ia ganhar. Então, o que eu tinha era medo. Eu ainda olhava lá debaixo da coisa para ver se tinha alguma C14 na minha rua, tá certo? De manhã, todo dia de manhã. Então, não dava. O cálculo que você fazia era esse. Era esse. Aqui, né, atual, por isso tinha coisa. O DOI-CODE tinha C14. Então, você olhava lá e via que tinha uma C14 aí em volta da minha casa. Né? Aí eu vejo se eu saio ou não. Então, esse momento, você não sabia bem o que ia acontecer, né? O Geisel falava em transição, mas daí as pessoas são presas. Depois tem a morte do Vlad Herzog e do Manuel Filho, ou seja, tem uma briga ali no governo. Mas olha, aqui a moçada agitava, porque várias vezes eu vi o doutor Ulisses aqui, depois da eleição aqui, com o Fernando, tricotando, entendeu? A nossa expectativa, antes de qualquer coisa, era, primeiro, não ser preso, de novo, e, porra, será que isso aqui virá um vento democrático para cá? A nossa expectativa era essa. E o SEBRAP teve um papel importante, que foi uma referência de luta pela democracia. 74. Depois do resultado das eleições, estou com a campanha aqui, o senhor Orestes Quércia, que não conhecia ninguém, a não ser a Terezinha, que era secretária de alguém, e quando ele entrou, ele disse, Terezinha, e ficou muito feliz de conhecer alguém, porque as outras pessoas eu não conhecia, que veio pedir, ele disse, eu fui eleito, agora eu preciso de ajuda. Eu estou indo para o... Eu lembro... Eu fui eleito... senador. Fui eleito senador, eu preciso de ajuda, eu vou para aquele ninho de cobras que é ali em Brasília, tá certo? E vocês precisam me ajudar. Depois não deu certo, enfim, né? Mas tinha uma... Daí Aí o SEBRAP começou a fazer... SEBRAP não. Algumas pessoas do SEBRAP começaram a fazer o programa do MDB. Foi Luciano Coutinho. Então, tem uma história aí, né? Nós fomos fazer aqueles programas. Aí o Ulisses veio, chegou aqui e disse, olha, precisa de uma cartilha, porque os deputados não sabem nada. Então, a gente disse, vocês precisam fazer um programinha aí para eles poderem falar na televisão, fazer o programa na televisão. Então, tem toda uma coisa... Agora, analiticamente... Eu acho que quem abriu a porta foi o Fernando Henrique, porque qual era a análise? Precisa do autoritarismo para esse capitalismo, né? Precisa. Está lá no final da Dependência e Desenvolvimento, depois o O'Donnell radicaliza essa percepção de que existe uma afinidade eletiva entre autoritarismo e essa fase de desenvolvimento do capitalismo, etc, etc, etc. E daí não tinha como sair disso, não é? E tem um artigo muito bonito do Fernando Henrique, você lê, você não entende nada. Quem não sabe o contexto não precisa entender do que ele está falando, porque ele sempre fala meio elusivo, etc. De 1900, que está no... Democratizing Brasil, no volume Democratizando o Brasil, no volume que o Stepan escreveu, que ele disse, com essa abordagem eu não consigo pensar a democracia, eu não consigo sair disso. Não consigo sair. Tinha umas tentativas lá pelo lado da teoria da modernização, é dizer, o país modernizou, então ele está aprisionado numa camisa de força política que já não corresponde à transformação socioeconômica que aconteceu no país, olha as greves do ABC, etc. Mas ele diz, não, com esse modelito de que o capitalismo precisa né? alguma forma política, eu não consigo avançar. Então, ele diz, isso aqui não serve, vamos pensar de outro jeito. Precisa de dominação. Né? Então, eu acho que a gente, isso eu acho que nós aprendemos, né? Dizer que nada
requer necessariamente uma forma política, né? Que a forma política é resultante dos processos políticos. Um pouco pensando na tua pergunta, pode dar autoritarismo, né? Pode não dar, mas né, a gente já lá há algum tempo né, a gente abandonou este modelo, e no contexto do SEBRAP, eu acho que foi isso, né? Foi perceber um pouco como é que você pensa a possibilidade de democracia, se a tua explicação é de que precisa, o capitalismo precisa o regime autoritário. Isso aprisionou, e ao mesmo tempo se fazia pesquisa aqui, então faz pesquisa eleitoral, olha que engraçado, as pessoas que ganharam com milagre não estão gostando do regime, então eu acho que esses temas começaram a aparecer dessa forma, né? Não sei se é isso. Em relação ao que você falou do mercado, o mercado topa qualquer negócio, viu? O mercado é sem vergonha, não tem o menor prurido, desde que você faça um esforço de equilíbrio fiscal, mantenha câmbio flexível, etc. Olha, não importa se é Bolsonaro, se é Ciro Gomes, seja lá quem for. Tendo isso, está assegurado. Não precisa ser um imbecil como esse Paulo Guerra, que é o economista. Paulo Guedes. Isso é um louco. Não entende nada, não, para privatizar tudo, privatizar. Não é isso. Isso aí não. Entendeu? Agora, o problema não é o mercado, o problema é o povo. Esse aqui é o problema. É o povo se solidarizar com essas plataformas autoritárias. Como eu escrevi aqui, uma coisa que é verdadeira. É isso. O desalento e a insegurança fragilizam as pessoas, né? Vulneráveis, elas se tornam presas fáceis de soluções milagrosas. Então, quando você está fragilizado, quando você não tem nenhuma perspectiva, você abraça qualquer coisa. Como é que foi a ascensão do Hitler? Como é que foi? Ele ganhou no voto. Porque os caras aplicaram a política de austeridade, o Brüning lá, milhões de desempregados. Não interessa, o cara está desesperado, ele vai lá e abraça. Nos Estados Unidos, quem teve o condão de ter uma proposta de reerguimento foi o Roosevelt, né? Agora, tanto faz. Quando você está desesperado, você está no desalento, você vai e abraça. Com essa dominação da mídia que existe aqui, uma coisa horrorosa, multiplicação pelas redes sociais, você vê a quantidade de barbaridades que são proclamadas diariamente. Então, eu fico assustado com isso, no sentido de que acho que não ganha. Ganhar não ganha. Mas por que em 74, 75, que é isso um pouco... nada levaria automaticamente à democracia e isso se construiu? Não, mas isso foi uma surpresa para todos nós. Quer dizer, de repente, é como um raio em céu azul. Foi a vitória de 74 do MDB, que foi um negócio, ganhou em tudo que é lugar. E a vitória do Quercia aqui ele ganhou de goleada do Carvalho Pinto. Sendo que ele foi o candidato que ninguém queria ser. Por isso não queria ser, o gol do... Hã? Meu pai perdeu a indicação na comunidade. Ah, é? Freitas Nobre. Seu pai, exatamente. Grande homem, aliás. Não sabia. Exatamente. Mas os cacicões ali, o Ulisses não quis sair, né? Porque achava que ia perder. Ganhou. Eu posso fazer uma pergunta? Vamos lá. Queria perguntar sobre a forma. Porque o que eu acho mais espantoso, eu também fui pegar o livro para ler na quarta-feira. O que me espantou é a forma. Quer dizer, não só a coisa de não ter as autorias definidas, mas de você ter um texto que não é nem um texto acadêmico e nem um texto, vamos dizer, que é um mero panfleto. É uma coisa no meio, e que a gente não tem. E tem todas as papéis que o SEBRAP desempenhou que vocês escreveram. Né? Tinha um papel desde fazer cartilha para a oposição,
até descobrir a inversão da curva populacional. Então, tudo isso no meio, né? E isso, acho que a minha curiosidade para vocês é a seguinte: que modelo vocês tinham para fazer isso? Porque quando a gente olha hoje, assim, são raros os livros que têm um ano na capa. A não ser que seja um anuário, um estado, né, o estado do mundo, ou a miséria do mundo, né, alguma coisa assim. Mapa da violência. Uma coisa assim que tem um ano e que é uma espécie de anuário mesmo. Então eu fiquei pensando que modelo podia ser, né, Morena? Você falou a coisa do Fernando Henrique estar atento para as novidades e tal. Vocês leram algum livro que tinha esse modelo? Porque assim, a parte da autoria eu entendo, tem uma coisa de se proteger da repressão, mas tem também um negócio que isso aqui é de todo mundo, isso aqui é um produto coletivo. Que é uma coisa hoje impensável, né? Porque senão como é que põe no Lattes, né? Exatamente. Então, entendeu? Mas assim, tudo bem, tinha o Dom Paulo, não era para designar autoria, mas que modelo vocês seguiram? Isso eu acho mais espantoso quando eu li o livro. Essa unidade... Foi o Lúcio. Foi o Lúcio junto com o Vinícius, mas foi basicamente o Lúcio que quem escrevia bem, né? O Lúcio tinha uma preocupação por escrever bem, etc. E foi o Lúcio que fez essa... juntou Se bem que as partes do Paulo são visíveis. Né? Várias partes são visíveis, eu reconheço a minha, tem são 4 páginas do livro inteiro. A do Moisés, mas o Lúcio fez um trabalho de cópia ali inacreditável. Agora o modelo eu não tenho a menor ideia. Eu acho que é gente letrada, tá certo? Querendo fazer uma coisa mais de intervenção, não é? Mas é gente letrada, gente que não abre mão de uma certa sofisticação no raciocínio, no argumento, na maneira de apresentar, e gente que acha que precisa mostrar, né, os dados, tá certo? Não faz ensaio só, né? Tem que ancorar o raciocínio. Agora, o mérito é dos dois rapazes, né? Do Lúcio e do Vinícius. Que eles pegaram pedaços que cada um escreveu e reescreveram e montaram tudo. Tem mais uma questão. Posso só insistir na pergunta do Paulo só? Mas vocês tomaram essa decisão previamente? Ou foi durante o processo? Não lembro. Não, a assinatura eu lembro que foi depois e que a racionária foi essa. Não vamos expor as pessoas. Depois eu conto para vocês, teve gente que não quis assinar. O Procópio que fez, mas não quis assinar. Mas isso eu não vou falar em público. O Procópio não foi... Eu tenho uma bronca até hoje. Né? O Procópio não foi importante nisso daqui? Sim. Eu também não era importante a ponto de saber como é que a decisão foi tomada. Não tinha importância nenhuma, né? Aliás... Desculpa, eu te interrompi. Bom dia. Primeiro, eu agradecer o relato, né? Sempre agradável ouvir esse processo, esse contexto, né, em que um clássico é produzido. E trata-se de um clássico mesmo, porque no campo dos estudos urbanos, que é de onde eu venho, referência válida até hoje. Mas eu queria colocar uma questão a partir do método, né? Porque a gente vê, como o Mazzucchelli falou, a Maria Hermínia também destacou, o livro ele tem uma análise crítica sobre o capitalismo brasileiro desse período, mas essa análise crítica ela serviu bastante também para construir modelos explicativos ou equações explicativas, como disse a Ângela, sobre o processo de urbanização de São Paulo, Brasil, e mais especificamente sobre o processo de produção do espaço urbano periférico, né? A partir dessa construção, se passou a explicar as cidades brasileiras muito a partir do modelo centro-periferia, né? De fato, hoje a gente continua vendo nos campos dos estudos urbanos um esforço
que não tem muito a participação dos economistas, infelizmente, para tentar construir interpretações e análises críticas sobre as mudanças do capitalismo brasileiro e também continuar usando isso para tentar analisar e entender o que está acontecendo nas cidades brasileiras e nas condições de vida das pessoas nas cidades brasileiras. De novo, não tem muita participação dos economistas nesse processo, para estudar o processo de financiarização da moradia, do desenvolvimento urbano, etc., que está controverso aí. Nesse sentido, eu queria colocar essa questão para saber um pouco de vocês, como que vocês veem hoje, como que a análise crítica do capitalismo brasileiro no momento atual pode referenciar um entendimento sobre as cidades brasileiras e mais especificamente sobre a periferia, porque o crescimento e pobreza foi muito usado para a gente entender a periferia das cidades brasileiras, né? Então, como que vocês veem hoje essa relação, essa explicação? Porque o capitalismo brasileiro mudou, né? Eu acho, em alguns aspectos, em outros talvez não, e as cidades brasileiras e as periferias também mudou nesses 30, 40 anos. Como vocês poderiam pensar, ou a gente aqui, né, essa retomada dessa postura metodológica frente a essa conjuntura? Olha, é com você. não, então. Alguém mais quer juntar para a gente depois fazer essa última? Ou a gente já responde? Alguém tá? Então, pergunta, mas não é outro tema. Não, mas é bom também a gente já junta e já passa para no final que a gente já está. Antes que comece a fome. Primeiramente, queria agradecer a apresentação de vocês. A minha pergunta fala um pouco também de crescimento econômico, que vocês falaram que o Paul Singer defendia que o São Paulo, naquele momento, continuasse crescendo economicamente, que isso melhoraria a situação da população, por exemplo, dos mais pobres e miséria na periferia. Mas, desde o momento que a obra foi escrita até os dias de hoje, o crescimento econômico foi muito grande, enquanto, como vocês mesmos disseram, a situação continuou muito parecida. Ainda existe uma grande pobreza na cidade e no Brasil como um todo. Então, o puro crescimento econômico não é uma solução. Existe também um argumento entre aqueles que defendem que o crescimento econômico não seria uma coisa, digamos, boa, como prega o capitalismo convencional, digamos, que quando você vai analisar os dados entre crescimento econômico e o bem-estar, existe uma correlação, mas até um certo ponto. Então, a partir de um certo ponto em que o país está desenvolvido economicamente, a economia continuar crescendo não afeta diretamente o bem-estar da sua população. O Brasil, eu acredito que ainda não esteja nesse ponto, ou São Paulo, mas existem muitos países que são mais desenvolvidos que poderiam parar de crescer economicamente sem nenhum processo, digamos. Outro ponto que eu gostaria que vocês comentassem é que existe uma previsão mais, digamos, catastrófica ecologicamente nessa questão do crescimento econômico. A utilização dos recursos, que cada vez utilizamos mais recursos na economia, e existe essa previsão de que chegaria a um ponto crítico que não teria mais volta, que esses recursos, simplesmente a natureza não conseguiria prover mais, eles seriam essenciais para a economia, e por causa disso o crescimento econômico deveria não acontecer mais. Eu queria que vocês comentassem esses pontos. Dá para juntar. Então. Eu não queria alongar, mas é porque é uma coisa que eu vim por essa questão e como não foi tocada ainda, eu estou me sentindo na obrigação de pelo menos tocar no assunto. Que é o Paul Singer, ele foi meu professor, uma pessoa incrível, bom, tudo isso que vocês falaram aqui eu assino embaixo. E aí o rapaz aqui tocou na questão da periferia e de que vamos dizer assim, os economistas não olham para a periferia com tanto carinho, vamos dizer assim. E, bom, o Paul Singer, nos últimos tempos, ele trabalhou muito com economia solidária e isso, de certa forma, tem um debate na periferia
e também como uma pessoa que acompanha um pouco enfim, o que está acontecendo na periferia. A gente percebe que muita coisa tem acontecido, independente de capitalismo, enfim, que são as iniciativas da periferia, não só econômicas, culturais, de iniciativas criativas mesmo. Inclusive, se a gente fosse querer ser mais holística, né, eu poderia falar que envolve as mulheres, envolve os idosos, tal, e que muito pouco são colocadas, assim, quando a gente vai em seminários como esse, mesmo sendo de uma pessoa como Paul Singer, que se voltou um pouco para esse campo, mas vamos dizer assim, nos últimos anos, a gente não vê essa discussão nem entre os sociólogos, nem entre os economistas. Enfim, também queria saber um pouco o porquê disso, né? Uma observação, aproveitando esse gancho dela, porque essa chave tem sido usada para afirmar que o modelo centro-periferia se dissolveu, né, nas cidades, por causa dessas mudanças na periferia. Eu tenho um problema com esse tipo de afirmação, porque os dados não me mostram essa dissolução desse modelo centro-periferia, seja do ponto de vista geográfico, seja do ponto de vista socioeconômico. Só para colocar um componente a mais. Você vai juntar também? Não, eu vou fazer um comentário bem pontual, porque assim, eu me sinto na obrigação pela presença na diretoria do SEBRAP. Eu acho que a gente só não escorregar num argumento, porque assim, o Brasil ainda precisa crescer, gente. Né? O Brasil ainda precisa crescer economicamente, o Brasil ainda tem que crescer. Se a gente não crescer, a gente não vai a lugar nenhum. Então, acho que a ponderação do colega sobre as correlações entre crescimento no ambiente, crescimento, melhoria da população, tudo bem, mas eu acho que isso precisa um pouco no nosso horizonte. E aí, essa discussão sobre a economia, que economia, né, economia neoclássica, que modelo, aí eu acho uma discussão para ser feita. Então, só esse comentário. E um outro comentário importante que eu acho que a gente tem que considerar, que se a gente olhar alguns dos indicadores, alguns das dimensões tratadas no livro, que o próprio Mazzucchelli pontuou, vários desses indicadores melhoraram sim no Brasil, né? Melhoraram muito. Tem estudos recentes, os Centros de Estudos da Metrópole, o livro Desigualdades, eles mostram, né, como vários desses indicadores melhoraram. Então, assim, só duas ponderações para a gente também não ler a obra, né, de um jeito e fazer uma leitura do contemporâneo a partir de lá. Né? A gente precisa olhar para agora, refletir sobre a obra e voltar para o contemporâneo. Tá? Só duas ponderações, é isso. É só um comentário complementando essa questão da periferia, né? Que eu acho que é importante, contemporaneizando com a questão da atualidade, né? Que você colocou com a questão dessa feição autoritária, que eu entendo que assim, você já tem um mercado que é autoritário e fundamentalista, você já tem uma mídia, uma informação e quem controla que é autoritária e também fundamentalista. E aí eu vejo como problema que acho que todos a gente tem que compreender e ouvir a periferia nas suas mais diversas feições, e manifestações geográficas ou não, tá? E não compreendê-la como um problema, é uma condição. Tá? E que a gente precisa ouvir, porque também transformou muito nessas décadas todas. Né? São outras periferias no plural, tá? Que precisam ser ouvidas na sua pluralidade, diversidade e complexidade. Tá? E para a gente não cair muitas vezes nessa eu vejo como um problema de sempre analisar o povo como não eu, como não nós. Tá? Então acho que a gente precisa ter que tomar um cuidado nessa trajetória, né, de entendimento, de compreensão, de escuta dos lugares periféricos, nos seus mais diversos contextos mundiais, porque o mundo é outro de fato, né, o contexto é outro. Né? Então, pegando esse gancho do que o Cazu colocou, quer dizer, como compreender e como tratar, inclusive, de determinadas construções teóricas e conceituais que querem dizer, não existe periferia, não existe conflito de classe, né? Isso já está em desuso. A questão do crescimento, como vocês colocaram, né? O crescimento com pobreza continua, com outros dinamismos, com o dinamismo do mercado financeiro muito mais forte, no meu entendimento, do que havia naquele contexto anterior, mas que está aí extremamente autoritário, né? Colocando os estados a seu serviço, com uma força muito maior do que era naquele contexto. Né? Bom, tem bastante vamos lá. Bom, vamos lá. Começa agora você, então. Primeira coisa,
é o seguinte, esse livro não discute alternativas de política econômica. Ele não discute. Não discute. Ele tira uma fotografia do que é a realidade da população em São Paulo. Ele mostra, eu repito isso daqui, enfaticamente, o caráter antagônico da expansão capitalista no Brasil. Na minha opinião, o capitalismo ele é constitutivamente antagônico. Enquanto existir capitalismo, vai existir luta de classes, vai existir o Marx, sim, tá certo? Então não tem jeito, isso daí não muda, tá certo? Não muda. Houve sim mudanças e inflexões nos ciclos econômicos a partir de então, tá certo? De 75 para cá. Você teve momentos de maior crescimento, teve momentos de profunda estagnação. Agora, a pergunta relevante que eu faço é a seguinte: é claro que o crescimento é necessário, é óbvio, como se diz em lituano, savasandir, tá certo? É óbvio que se você discute economia, você tem que discutir crescimento, você tem que discutir expansão do emprego, da massa salarial, etc. Bom, o que ocorre é o seguinte, e vem ocorrendo, é que nesses ciclos de crescimento, você tem ou o desemprego aumentando, ou a precarização aumentando. E isso é um fenômeno mundial. Mundial, quer dizer, até porque é uma tendência do capital negar o trabalho. Você vê esse negócio todo da indústria 4.0, o que é? A redundância do trabalho vivo, que o Marx dizia. É a redundância. Você se apoia no trabalho, mas despreza o trabalho ao mesmo tempo. Então, como resolver isso? Isso não tem solução, porque faz parte da natureza. Você pega no Brasil, que nunca conseguiu montar uma rede de proteção social adequada, ao contrário da Europa e ao contrário dos Estados Unidos. Você pega ciclos de crescimento espasmódicos, expansão de desemprego, precarização do trabalho, sem uma rede de proteção social. Eu não sei, sinceramente eu não sei, eu gostaria de saber o que a senhora lá ao fundo falou, quais as iniciativas, que eu não sei como o povo sobrevive. É uma coisa muito difícil, muito difícil. Seguramente, se você tirar uma fotografia dessas hoje, você vai se deparar com coisas muito piores. Até porque você tem esse negócio do tráfico de drogas e da violência. Tá certo? Então, eu acho que o estudo dessas iniciativas que se fazem na periferia seria... Mas só talvez que você tenha trabalhado com o Paul mais diretamente, que é essa alternativa que o Paul encontrou nas duas últimas décadas de um capitalismo a partir da economia solidária. O Paul é um amor, mas você acha que a economia solidária vai resolver? Não, mas Você bota o que é a expansão capitalista no Brasil. Isso aqui é um escândalo, quer dizer, é um negócio da dominação brutal das finanças. Brutal, quer dizer, a política econômica está sendo ditada pelos interesses da finança, tá certo? Os industriais são caudatários disso, você não tem política industrial. O presidente da Fiesp é esse cidadão aí, entendeu? O golpista é o presidente da Fiesp, tá certo? Então, a economia solidária, que é um sonho do povo, um sonho, tá certo? É uma coisa muito embrionária, muito pequena, perto da avalanche que você tem da dominação. Agora, o que ocorre na periferia? Sei lá o que ocorre na periferia. Eu sei lá. Eu imagino, eu não consigo imaginar como é que as pessoas sobrevivem, entende? Não consigo imaginar. Por isso é que eu acho que isso daqui é corajoso. Vai fazer um negócio desses hoje. Não fazem. Entende? Não fazem. Com medo das respostas, né?
Emília. Não, eu só quero voltar um pouco a dizer, eu não sou nem economista, nem entendo de problemas urbanos, então não tenho nenhuma condição de discutir o que, né, de dar alguma contribuição com relação às perguntas que foram feitas. O SEBRAP é parte do Centro de Estudos da Metrópole, que está produzindo coisa muito interessante, mostrando coisas muito interessantes, pelo lado da mudança e também pelo lado dos problemas que se reproduzem, etc. Quando o livro foi escrito, nós estávamos no meio do milagre, né? 68, 69, 79, a gente estava no meio do milagre. Eu acho que a questão aqui da casa era entender o milagre e entender os seus impactos demográficos, sobre o tipo de sociabilidade, sobre o que estava fazendo a sociedade organizada, e sobre o sistema político. Uma parte disso está nesse livro, né? O que está se fazendo aqui não se esgota nisso. O milagre foi um período de muita transformação, né, de muita mobilidade. Nós vivemos um período parecido com esse, de outra natureza, nos últimos 20 anos. Né? Então, eu acho que o que a gente tem que se perguntar é um pouco, voltar a colocar essas perguntas sobre o que se transformou. Lógico, você olha as fotografias, dá uma sensação horrível, porque elas podiam ter sido tiradas ontem. Cada uma dessas fotografias. Né? Cada uma dessas podia ter sido tirada ontem, mas obviamente nós não estamos como ontem. Né? Teve muita mudança, teve muita transformação em todos os planos que preocuparam o SEBRAP naquele momento e continuam preocupando de uma outra maneira, num outro estilo de fazer pesquisa, etc. Então, eu acho que tomar um pouco de cuidado com esse negócio que pode ser ruim, tem muita coisa ruim, mas mudou para burro e no período recente mudou para melhor. Não sei. Mudou para melhor. Mudou para melhor. Vai perguntar para as pessoas. Mudou. Não precisa perguntar nem achar, é só olhar as pesquisas. Olhar as pesquisas, etc. Mas o que se trata é de entender um pouco o que é isso, né? O que é essa transformação, quais são as consequências. Bom, desculpa. Então, quero agradecer aí a todas e todos vocês, agradecer especialmente a Maria. Deixa eu te falar uma coisinha. Bem rapidinho? Vamos. Acho que eu sou aluno dessa última fase do professor Paul também, trabalhei com ele na USP, na incubadora de cooperativa, da 2008 a 2002, antes de ir para Brasília, a gente sempre teve contato depois, eu na CUT, na Senai, e a gente fez uma das últimas, eu e a Cris, fizemos uma das últimas entrevistas com ele, que vai ser publicada provavelmente esse ano na revista do Instituto de Estudos Avançados. E o Paul nunca foi utopista. Nem gente. Nessa entrevista com ele fala de vários momentos em que ele se viu de frente a dilemas. Seja quando o dilema era ir para Israel, viver o sionismo e ficar no Brasil, lutar por socialismo no Brasil. Seja quando o dilema era assumir a Secretaria de Planejamento no governo Erundina e se ver com a pobreza e ter que fazer alguma coisa com a pobreza. E as ideias, inclusive, da economia solidária surgem a partir desse momento. Ou seja, em vários momentos ele se viu perante a dilemas e a questões muito graves e tem um imperativo ético, um imperativo moral de você se estar de frente para a miséria, para a pobreza, para a injustiça e não fazer nada. Então, o Sidney foi alguém que respondeu a esse imperativo, a esse tridente letal, como diz o Martin Baró, que é a pobreza, a miséria e a injustiça. Então, assim, só queria colocar isso, que toda a discussão que ele trouxe da economia solidária para nós, que fomos alunos dessa última etapa dele, do grupo de estudos dele de economia solidária, era muito mais uma discussão da democratização das empresas. Essa era a discussão que ele trazia, e não é achar que com base nas micro-interações solidárias ia revolucionar o capitalismo. Não era isso, mas de levar a política e a discussão política para o interior
da vida econômica onde ela é gerada aqui no interior da FIBA. Então, é uma coisa que na Alemanha, isso daí, na Alemanha do pós-guerra, isso aí foi super importante. Sim, mas tem mais um elemento que é uma compreensão de que nessas brechas que são geradas pela própria dinâmica capitalista é possível florescer algo mais interessante do que esse meio. Tem mais coisas que florescem nessas brechas do capitalismo. É importante dizer isso. Acho que, enfim, a gente vai encerrar. Agradecer muito a presença da Maria Nina, do Frederico Mazzucchelli. Acho que sua fala é importante. Se eu puder dizer alguma coisa do Paul que eu conhecia, que realmente nunca pareceu um utopista no sentido de ficar... assim, tentava, concordando ou não com o que ele estivesse pensando, ele estava tentando agir pragmaticamente. Inclusive, no curso de sociais que eu estava contando para a Suzana, que eu, um pouco por vagabundagem aos 17 anos, acabei perdendo o curso inteiro porque era sexta-noite, mas o professor da tarde, que era o meu professor oficial, que era do Vespertino, era um desses sujeitos que eu ainda bem nem lembro o nome desses neoclássicos, que eu lembro que na primeira aula, nas ciências sociais, falou assim: vocês podem achar o que vocês quiserem. Economia se faz aqui nessa equação e nessa sala, é assim que as coisas são. E aí eu saio e falei, não, aqui eu não fico. Aí fui para a aula do Paul e falei, não, aqui eu fico, né? Fiquei 4 aulas. Aí são os imperativos da vida aos 17 anos. Então, obrigado a todas e todos, obrigado a Fred.